BASF. We create chemistry. E o Desafios da Soja está em Londrina, no Paraná. Estamos aqui no Centro Tecnológico AgroGalaxy, que é um centro de pesquisas da empresa e de difusão de conhecimento. Conosco o Eric dos Reis Duarte, ele que é gerente de pesquisa e desenvolvimento da AgroGalaxy. Eric, como é que foi o desenvolvimento da safra este ano aqui na região e na região de atuação da AgroGalaxy? Perfeito. Primeiro, um prazer receber vocês aqui no nosso centro de pesquisa, do AgroGalaxy aqui em Londrina. Este ano nós tivemos bastante desafios, por mais que tenha sido um ano bastante chuvoso, graças a Deus, foi um ano muito bom. Mas por outro lado nós tivemos grandes desafios de controle de pragas e de doenças que nós tivemos que manejar aqui dentro do centro de pesquisa, o que reflete o que o produtor passou no campo. Então nós tivemos aqui, podemos já pontuar algumas, por exemplo a trips, que não se via na cultura de soja, era em HF e outras culturas, e a partir dessa safra, nessa safra 22/23 que a gente chama, a trips foi uma das principais pragas na cultura. O percevejo mantivemos em controle, as lagartas também, mas a trips especificamente foi uma das pragas que mais evoluíram dentro do sistema produtivo e nós tivemos dificuldade sim de controle. Utilizamos produtos registrados para manejar e tivemos êxito quando a gente faz esse controle específico para a praga, nesse cenário. Uma outra perspectiva foi com relação ao ácaro branco. Foi um ano bastante chuvoso, então o ácaro branco tem essa característica de ficar nessa soja, nessa folha com mais umidade, o que não se via há muito tempo, então nós também tivemos uma dificuldade de controle, manejamos, trabalhamos com os produtos registrados para ter esse controle e dar essa tranquilidade para o nosso time de pesquisa e também principalmente para o produtor. Com relação ao manejo de trips e ácaro branco, o que precisa levar em conta no momento desse manejo que vocês aprenderam nesse ano aqui? O principal foi o monitoramento. Então o ácaro branco, as aplicações preventivas e essas sequenciais de aplicação nos momentos ideais da cultura, a observação a partir já do V8, que a gente chama, chegando até a fase reprodutiva, que a gente chama de fases R, são fundamentais para um bom manejo. E a trips é quando começam os primeiros botões florais. Então, a abertura dessas flores, a observação se ali tem trips, você já precisa manejar então essa praga, que ela vai fazer realmente a transmissão de viroses, o abortamento de flor, e isso você vai perder produtividade. As tendências, as literaturas nos traz que nós podemos perder 1,7 até 2 sacas por hectare, a queda de uma flor. Então isso impacta muito quando você tem uma alta população de pragas nesse ambiente. Então é fundamental que esse manejo ocorresse e ainda desse tempo o produtor fazer a campo, porque ao mesmo tempo que nós temos esses protocolos, o produtor está com a sua soja na lavoura. Então nós conseguimos ainda ter tempo o produtor fazer o seu manejo também lá na sua propriedade. E com relação ao ácaro branco? O ácaro branco nós fizemos então esse monitoramento de forma preventiva, conseguimos fazer a aplicação principalmente trabalhando com os produtos, de novo, registrados, mais os bioinsumos, sempre a implementação de sinergia de produtos são super importantes para essas pragas de difícil controle, aonde um produto ajuda o outro. Fazer os produtos isolados, eu tenho uma boa perspectiva, mas quando eu faço essa associação, eu tenho um ganho de eficiência dos produtos. Então foi também positivo o nosso resultado no controle de ácaro branco. Teve uma grande pressão de ferrugem também neste ano, Queria que você relatasse um pouco desse fator. Perfeito. Foi um dos anos mais que a gente teve a infestação, a incidência da ferrugem na nossa área, assim também como ocorreu nos produtores. O que nós conseguimos aqui foi trabalhar muito forte com o manejo. Então nós iniciamos desde o início, desde a partir da aplicação 0, alguns trabalham no campo com a aplicação V0, mas segundo os pesquisadores o correto é a aplicação 0. Nós começamos então desde o início, ainda com o 3º, 4º trifólio, fazer as aplicações pensando em manchas, em cercóspora, em septória, em antracnose. Depois nós vamos evoluindo para a aplicação V8, também fazendo a aplicação de fungicida associado aos fungicidas protetores ou até mesmo os biofungicidas, sempre associando essa proteção. Depois nós fizemos a aplicação R1,
voltamos depois de 12, 15 dias através do monitoramento com a aplicação R3 e fechamos o ciclo na aplicação R5. Então foi um complexo de aplicações, de monitoramento, sempre observando a planta e fazendo as aplicações no momento correto, sempre mantendo os protetores nesse processo, sejam os protetores tradicionais, sejam os protetores biológicos ou bioinsumos, associados sempre ao fungicida químico, que é fundamental para que esse complexo seja feito, né, teve efeito completo desse manejo, porque está presente a ferrugem, mas também está presente as manchas foliares. Então a septora, a cercóspora, né, e a antracnose, que está também dentro desse doenças de final de ciclo, e a antracnose, que está dentro desse complexo. Então nós tivemos dificuldade, porque a quantidade de chuvas é quase que semanais e volumes altos. Né, chuvas de 40, 50 milímetros, o mesmo que o produtor passou. Então isso, você tem um processo de redução até às vezes mesmo do residual do produto, principalmente os protetores que ficam uma permanência mais baixa na folha, quando você tem esse excesso de chuva. Então a reentrada, a reaplicação, esse monitoramento se torna fundamental nesse processo. Vocês têm uma produção de protocolos aqui visando altas produtividades, né? Eu gostaria que você comentasse então a respeito dos resultados obtidos nesse ano nesses protocolos. Perfeito, foi a primeira vez que dentro do nosso centro de pesquisa nós tivemos essa produtividade recorde de 120 sacas por hectare. Nós obtivemos através de um material chamado 26B47 e mais outros 6 materiais, numa conjuntura muito próxima a essa produtividade, mas esse foi o material que mais produziu, a 26B47. E o que nós fizemos foi reunir as informações dos pesquisadores, dos colegas de trabalho, de outros centros de pesquisa inclusive, né, das empresas, dos nossos fornecedores, aquilo que é a recomendação técnica. Fazer as aplicações, escolher o melhor material e fazer o manejo desde o início, principalmente através do tratamento de semente. Então nós tentamos eliminar qualquer perspectiva de nematóide, trabalhamos com TS, suco de plantio, com os produtos registrados, depois nós fizemos a aplicação não só do fungicida naquela aplicação zero que nós comentamos, mas também a inserção ali de biológico, de bioinsumos, para criar aquele ambiente mais favorável para a planta e deixando sempre ela livre para produzir, para criar energia, pensando em proteína depois lá no final. E depois nós fomos fazendo essas aplicações muito observando essas pragas que nós comentamos no início, de ácaro, de trips, além do percevejo e a lagarta, cuidando muito de doenças, fazendo essas 5 aplicações nessa sequência através do monitoramento e uma coisa importante que é a parte nutricional. Então nós trabalhamos com boro, nós trabalhamos com enxofre, nós trabalhamos com zinco, com manganês e com magnésio, que foi um elemento novo para nós no sentido de foliar. Nós trabalhamos nesse protocolo e nós tivemos êxito em chegar numa área considerável de 1 hectare, para a pesquisa é bastante área, de 120 sacas livre, né, já descontado a umidade, que para nós foi muito satisfatório, porque nós vimos aí o resultado final de um produto, de todo um trabalho de uma equipe de 17 pesquisadores do CTAs. Com relação a outros protocolos, você falou de uma diferença bem interessante, assim, né? Qual a média dos outros protocolos? Perfeito, um tratamento padrão, mas já com um padrão bastante considerável, dentro de 4 aplicações de fungicida, no manejo de pragas e doenças, é uma excelente produtividade também, que foram os protocolos de 78, 75 sacas por hectare. É uma excelente produtividade, só que faltou um pouquinho ainda, né, de mais uma de fungicida para fechar o ciclo, uma específica para trips. A gente acha que a gente perdeu essa produtividade, talvez a escolha de algum material, por mais que tenha sido uma excelente produtividade, quando eu comparo com a média nacional, de 57, 60 sacos por hectare, falando em 78 sacos por hectare, é uma excelente produção, porém a gente ainda tem alguns detalhes para a gente trabalhar, para a gente alcançar e chegar cada vez mais próximo a essa produtividade acima de 100 sacas por hectare, né? E essa diferença na visão de vocês está relacionado ao manejo de pragas e doenças que roubou essa produtividade? Perfeitamente. O complexo, desde o início, eu observando já manchas foliares desde a aplicação zero, é fundamental essa aplicação inicial, utilizar esses produtos de alta performance, tentar trabalhar com, além dos fungicidas químicos, colocar esses protetores, que são super importantes para me evitar resistência e ajudar os fungicidas no processo como um todo, observar pragas diferentes. Além do percevejo, que eu vou olhar só lá no R1, no R3, olhar essas pragas que começam já no início. Então na primeira florada eu posso ter trips. Então já observar essa trips no início que pode ter tirando produtividade. Observar o ácaro.
observar se existe alguma outra praga nesse ambiente. Esse ano, por exemplo, né, a gente não comentou, mas a vaquinha também, né, começou a atacar, a diabrótica começou a raspar também a soja. Então é mais uma ferramenta para a gente trabalhar, porque todas essas pragas vão tirando produtividade. O potencial genético do material está pré-estabelecido. O que eu preciso fazer é controlar essas pragas e doenças para mim não perder essa produtividade. Então o uso de fungicidas, por mais que seja muito claro, talvez falta mais uma aplicação no final e talvez falta eu começar um pouquinho mais cedo. 3 aplicações eu começando no V8 pode ser um pouco tarde. Talvez eu fazer 4 aplicações e começar no V0, na aplicação 0, é fundamental. E esse ano, pelo excesso de chuva, talvez estender um pouquinho mais e fazer mais uma aplicação no final. A entrega, a diferença de produtividade foi muito alta. Então esses detalhes fez com que a gente chegasse nesses protocolos. E o campo, muitos produtores trabalharam. Nós temos várias áreas de 100 sacas por hectare na região, então isso também para nós é valoroso. O time, chamado de Tec-Ala no campo, fez esse trabalho com muita vanguarda aí, chegando esse trabalho, e o nosso time de pesquisa dando esse suporte. E os colegas também dos outros centros de pesquisa, todos trabalhando com o mesmo objetivo, que é o produtor aumentar a sua produtividade ou deixar de perder a produtividade que já está pré-estabelecida no material. Agora a gente, fazendo a parte de resumo do que um pouco a gente conversou aqui, então eu queria trazer 2 pontos importantes para o produtor rural. O primeiro é o cuidado que ele deve ter, uma sugestão do CTAs, como pesquisa, nas próximas safras, a observação na praga chamada TRIPS. A importância do cuidado dos primeiros botões florais, observar e fazer esse controle. Nós temos pouquíssimos produtos registrados para essa praga. O Pirate da BASF é um dos produtos que nós usamos aqui dentro dos CTAs, com muita eficiência, inclusive no controle. Então a gente faz essa sugestão para o produtor que continue fazendo esse monitoramento, procure produtos registrados para a praga, isso é super importante, é uma praga de difícil controle, então a possibilidade de você usar o Pirate, que é um produto registrado, um produto que tem uma boa performance, é super importante. E no caso de doenças, nós testamos esse ano aqui pela primeira vez no nosso manejo, e nós falamos daquele manejo campeão de 120 sacos por hectare, um produto que a BASF trouxe para nós novo, chamado Belian. Então ele entrou no nosso manejo de doenças com uma excelente performance, a gente entrou ele na segunda aplicação chamada de V8, com um dos melhores manejos que a gente teve aqui dentro do CTAs. Então a gente também sugere para que os consultores, para que as equipes conheçam esse produto, que é um produto que vai agregar muito dentro das propriedades rurais aí do Brasil. BASF